E dizemos, como teu servo Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pai, toma os lábios do teu filho, aquilo que ele estudou, Senhor, que eu possa fazer menção segundo a tua vontade. Fala conosco com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Já acontece. A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus. Graças a Deus, continua operando no nosso meio, esse Deus maravilhoso. Muito bom estar na casa do Senhor mais um dia, olhar que não foi eu e você, mas Ele sim olhou para mim e você falou: eu permito mais um dia, sabendo que eu e você não conseguimos ser esse Deus maravilhoso. Ele hoje olhou para mim e para você, estávamos deitados e falou: eu permito mais um dia que você se levante. Disse assim: Deus é santo, digno de toda honra e toda glória, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Esse Deus maravilhoso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus 2:13. Louvado seja o Senhor, esse Deus grande e maravilhoso. Mateus 2:13. Mateus 2:13. A palavra do Senhor vem nos dizendo em Mateus 2:13: e tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente lhe queria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramã se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Morto porém Herodes, 19. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou em ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, foi para a região da Galiléia. E chegando, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele se chamará Nazareno. Curva suas cabeças mais uma vez. Essa aqui é uma casa de oração. Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Pai, a sua palavra se cumpre, meu Pai, em nossas vidas, como se cumpriu, meu Pai amado. Oh, meu Deus, no passado, ela não muda, imutável, Pai amado. E tu também, meu Deus, não muda, tu é o mesmo, Senhor. Meu Deus, damos graças a Ti, meu Deus, porque estamos aqui, meu Deus, graças ao Senhor, meu Pai. Conforme a Tua palavra, meu Deus, nós repetimos aqui sempre: sem Ti nada podemos fazer, Pai. Não conseguimos levantar, meu Pai, não conseguimos produzir o fruto da terra, meu Deus. Se não fosse o Senhor a produzir, meu Deus, nós não nos alimentaríamos, meu Pai amado. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus, para engrandecer, meu Deus, somente a Ti, Pai amado. Porque reconhecemos pela fé, meu Deus, que Tu é o único Deus, Senhor, o
Deus Salvador da nossa vida, Pai amado, mesmo de ontem, de hoje e sempre será, Pai. Pai, conforme o Senhor operou aqui, meu Deus, grandemente, Pai, através dos louvores, Senhor, através dos hinos, Pai amado, o povo aqui glorificou, meu Pai amado, o Senhor encheu, meu Deus, os pulmões, Pai amado, o fôlego, meu Deus, para que nós glorificarmos o Senhor, Pai amado, e nada pode mudar, meu Pai amado. Queremos continuar, meu Deus, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Queremos, meu Pai amado, exaltar a Ti, meu Deus, através da Tua palavra, Pai amado. Oh, meu Deus, se o Senhor não falar, meu Deus, não sei o que será de mim, Pai amado. Usa-me conforme o Teu querer, a Tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Deus. E tudo que for falado aqui, meu Deus, pela minha boca, meu Deus, seja o Senhor, em nome de Jesus. Se for exaltação, meu Pai, exalta-me, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Pai. Para que toda honra, toda glória seja dada a Ti, como sempre, Pai amado, temos feito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs, conforme foi dito aqui, a fuga para o Egito, a matança das crianças, as profecias se cumprindo no tempo de Jesus, no nascimento de Jesus. E os reis daquela época, Herodes então, falsamente, fingindo, se agradando com o nascimento de Jesus, um fingimento, e ele manda os magos ir adiante, para que possa ver onde o menino estava, para que ele também fosse se alegrar. Mas na verdade era um fingimento da parte de Herodes. E essa família era uma família muito, muito perversa. Nos tempos de Jesus ele não queria se alegrar. Na verdade ele temia o reinado dele. Ele temia perder o reinado dele, porque ele conhecia a profecia, muitos já tinham avisado que haveria um rei da descendência de Davi, e já estava próximo. E o temor dele era tão grande, e o fingimento de perder o seu reinado, que ele mandou os magos ir, mas a intenção dele não era adorar, era não perder o reinado. Segundo fontes bíblicas, esse homem, relatos históricos, este homem era tão perverso, tanto ele como sua família, anteriormente, futuramente, depois dele, era tão perverso, que ele, fonte desta Bíblia, diz que ele, ao temer perder o seu reinado, ele mandou matar a própria mulher que ele amava e seus filhos. Historiadores falam isso, que esse homem era tão perverso, nós vemos aqui pela palavra de Deus, que ele era um homem tão perverso que, quando os magos foram e não deram notícia a ele, o primeiro intuito dele, para não perder o seu reinado, era a matança de crianças. Um homem perverso, um homem daquela época perverso, malvado, maldoso. O temor dele era tão grande que ele não procurou saber que reinado é esse. Mas o reinado de Jesus literalmente não era um reinado conforme ele pensava. Jesus não veio para tomar o trono dele, porque Jesus já tinha o trono dele. Ele era o trono divino. Jesus não veio aqui para mudar um asfalto numa rua. Jesus aqui não veio para mudar uma cidade. Jesus veio mudar vidas. Mas esse homem não se importava, ele só se importava com ele. E foi se revelado da matança de Jesus. O José e sua família teve que ir para o Egito. E Deus manda, demora-te lá, porque hão de querer matar o menino. E muita crueldade, meus irmãos. Eu fico pensando assim, uma matança de tantas crianças por um temor de perder um reinado. Uma coisa tão cruel que nos nossos dias nós não temos como imaginar isso, mas aconteceu. Mas isso é a vida do reino de Deus. A vida do cristão é de perseguição. Jesus ele já foi perseguido desde sua infância. Jesus foi perseguido no seu nascimento. Jesus foi perseguido no seu ministério. E Jesus ele fala também que assim como os profetas foram perseguidos, nós também vamos ser. Nada mudou, meus irmãos. Nós vimos o reino de Deus naquela época, a perseguição de Jesus. Nós vimos, através da sua palavra, a perseguição dos profetas. E nós vemos hoje se cumprindo. Nada mudou. Nada mudou. Eu tenho visto esses dias, eu sigo muito, vejo pessoas esses dias apanhando. Uma senhorinha foi evangelizando na rua, tomando um soco diante de todo mundo, chamou a guarda municipal. E uma guarda municipal que era para ter defendido ela, fulaninho e feito, passou, como eles falam, passou um pano quente por cima e deixou. A senhora foi com o olho roxo para casa, foi pregar o evangelho e tudo ficou normal. Mas o pastor Moisés, que é um pastor muito
falador que tem voz aí, ele falou, ele estava no hospital, que ele costumeiro de pregar dentro dos hospitais, através da sua pregação, aí foram acusar ele de homofobia, meu irmão, de ter falado palavras indecentes, palavras que não convêm com a humanidade. E é isso, nada mudou. Se alguém pensar que as coisas mudaram daquela época para cá, está enganado. Mas uma coisa também que não mudou foi a presença do Senhor nas nossas vidas. O mesmo Deus que estava com os servos do Senhor ali, o mesmo Deus que estava com os profetas ali, o mesmo Deus que estava com os apóstolos ali, é o mesmo Deus que se encontra na nossa vida, é o mesmo Deus que nos encoraja. E aquele homem com medo de perder o reinado humano, a única solução dele foi essa, de mandar matar aquelas crianças, que assim a profecia não se cumpria. Mas se ele fosse um rei piedoso, assim como o rei Josias, como eu repito aqui, e fosse um rei entendido, ele veria que ele poderia ter um encontro com Jesus, ter um encontro com o rei dos reis, o verdadeiro rei, e a vida dele ser mudada. E em vez de ele ser um homem malvado, cruel, sanguinário, ele podia ter sua vida transformada. Mas não, aquela geração ali foi uma geração perversa. Depois daquilo ali, seu filho Arquelau, ele reinou, também era outro homem perverso. E muitos da família de Herodes ali que vieram reinar, e muitos ali só pensavam nele, só pensavam no reinado dele, neles ali, nunca foram voltados para o reino de Deus, o reino de Cristo. E a tendência deles sempre foram perseguir o reinado de Deus, mas eles não se tocaram que o reinado de Deus é um reinado diferente, é um reinado que o Senhor ele olha com os olhos diferentes, não olhos humanos, não é os olhos humanos dele, mas sim o Senhor. Jesus ele fala aqui no capítulo 4, ele explica aqui como é o seu reino. Jesus ele fala no capítulo 4, versículo 17: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado ao reino do céu. Esse é o verdadeiro reino. É um reino de arrependimento, é um reino de mudanças de vida. Não é um reinado humano que ele volta assim primeiramente para eles, segundamente para a família deles e somente para ele. Jesus ele relata aqui que o reino de Deus é um reino de arrependimento, um reino de mudança de vida, um reino que por onde ele passou, ele mudou foi vida, ele mudou cidade, ele mudou país, ele mudou vidas. E João Batista também ele fala isso: arrependei-vos, porque agora estão chegando ao reino de Deus. Esse sim é o reino de Deus, não é o reino que aqueles homens e muitos anteriores a ele, e muitos depois dele, e muitos até hoje pensam que é, meus irmãos. É um reino de libertação. E Jesus ele esteve ali no meio do povo, e Jesus está no meio do povo, se expressando como é que é o reino de Deus. É um reino de mudanças de vida, é um reino que muda a vida, é um reino que faz cego chegar, é um reino que faz aleijado andar, é um reino que faz um homem perverso mudar de vida, transformando sua vida, um homem malvado num homem piedoso. É um reino que pegou aquele homem perverso chamado Saulo e transformou a sua vida, transformando ele num dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários. Esse era o reino. O Senhor não olhou para ruas, o Senhor não olhou para estados, o Senhor não olhou para melhorias de cidades, mas sim para o meu e o teu coração, para a mudança das nossas vidas. E até hoje é a mesma coisa, meu. A história se repete. A história se repete e cada vez o cerco vai se estreitando mais e mais e mais e mais. Irmão, você está falando isso para que nós vivamos temendo? Não, porque nós temos o Senhor. Ele nos prometeu que estaria conosco desde até a consumação do século. O Senhor, enquanto nós estamos dormindo, Ele está nos livrando, nos guardando. O Senhor, quando nós estamos no trem, na condução, Ele está conosco. E Ele fala que o inimigo das nossas almas é como um leão, tragando, isso é dia e noite, buscando a quem possa tragar, mas Ele tem nos sustentado, Ele tem nos livrado. Esse é o reino de Deus, que Ele implantou em nossos corações, no meu e no seu. E graças a Deus, o Espírito Santo que habita em nós, tem nos revelado, tem nos aberto o coração para isso. Mas aqueles homens, o tempo que Jesus passou ali, o intuito deles era matar, destruir, acabar com aquele reinado.
Mas ele se esquece que ali também foi revelado a Davi, que após ele viria um reinado, e que um reinado que não teria fim. Da descendência de Davi surgiria que esse reinado não teria fim. Nunca teve, nunca terá. É um reinado não feito por mãos humanas, não um reinado instituído pelo homem, que eu quero decido por voto, não. Esse reinado veio do céu para as nossas vidas. Esse reinado veio reinar vidas. Esse reinado não veio mais reinar cidades, ruas, estado, país. Esse reinado veio reinar sobre vidas como a minha e a sua. Estamos reinando, sendo reinados até hoje. Esse reinado veio transformar vidas. Esse reinado veio passar por ruas, vendo pessoas cativas no cativeiro de Satanás e sendo ali libertas. Glória! Esse reinado é maravilhoso, meus irmãos. Ainda que o homem possa e queira, e vai querer ainda tentar contra esse reinado, mas esse reinado não é do homem, esse reinado não pode ser abalado. É impossível ser abalado. Tanto que ele fala aí para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno vai prevalecer contra reinos humanos, porque muitas das vezes são guiadas por potestade e principado, que se encontram nos ares. Por isso esses reinos aí perversos, com suas ideologias, que não querem mais que venham se falar do reinado de Jesus sobre as nossas vidas, estão querendo nos proibir de todas as formas, mas esse reino não terá fim. Glória a Deus. Esse reino não é instituído por homens, por alianças humanas, e sim pelo eterno Deus, que sempre reinou e sempre reinará sobre a minha e a tua vida. E Jesus veio para isso, e nós temos Ele como Rei, Senhor, eterno, e Ele veio para mudar a minha e a tua vida. E muitos ali, meus irmãos, muitos ali naquela época também não creram, muitos deixaram de crer no Senhor Jesus. E Jesus vem falando aqui no 5: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu e você estamos neste meio, e temos que ser bem-aventurados. Na hora que choramos, temos que clamar para o Senhor, porque nós seremos consolados, temos sido consolados, porque o próprio Senhor Jesus nos diz que Ele iria para o Pai, deixaria comigo e contigo Consolador, meus irmãos. Meus irmãos, nesta noite eu venho falar com você como é que temos orado ao Senhor, dialogado ao Senhor. Sabemos que o mundo é mau. Muitas das vezes numa pregação dessa, muitos pensam que eu estou me botando medo, mas não é, é a realidade da vida. Eu acompanho muitos por aí, gente. É a gente apanhando, esse irmão Moisés, pastor dele conhece, muitos conhecem, gente. É um homem muito fervoroso, muito bacana na hora da sua pregação, muito íntimo. A gente não esperava, a gente viu uma pregação de um homem alegre, mas olha agora, está na justiça, meus irmãos. Estamos na justiça, foi intimado, foi para a delegacia, um homem que estava dentro do hospital pregando para enfermos, para que o poder de Deus se manifestasse ali, pessoas viessem ser curadas. Mas o reino de Deus, ele é assim, ele não é um reino fácil, nós sabemos disso. Nós sabemos que estamos aqui, a presença de Deus está aqui, mas lá fora o inimigo das nossas almas, conforme foi dito aqui, dia e noite ele possa buscar quem possa tragar, ele é como um leão faminto. Mas nós temos um Deus grande e poderoso que tem nos livrado, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, nós temos que orar ao Senhor, buscar o Senhor, primeiramente consolo, também pelas nossas vidas. Senhor, me direciona, Senhor. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, meu irmão. Por isso temos que clamar: Espírito Santo, me ajude. Se eu tenho orado a Ti de forma adequada, me ajude. Porque não somos capazes, meus irmãos, nós somos humanos, pecadores, lavados e remidos sim pelo sangue na cruz, mas somos sujeitos a erros, até orar. Por isso o Senhor, Ele fala que nós sabemos orar. E o Espírito Santo, que nos ajuda com os gemidos extremos, irmão. Estamos chegando a hora, um momento em que temos que nos redobrar a nossa oração, porque o mundo cada dia está sendo pior, porque o fim dos tempos, o fim de Satanás já está próximo, e cada vez mais vai chegando o fim dele. Ele está querendo se levantar cada vez mais.
Ele tenta se levantar cada vez mais, mas o poder de Deus em nossas vidas é que tem nos livrado, tem nos guardado, tem aberto os nossos olhos espirituais. Devemos cada vez mais pedir discernimento do Senhor pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas às nossas frentes, meus irmãos. De manhã, Senhor, meu Deus, abra os meus olhos espirituais, porque como naquele tempo, meus irmãos, também vão aparecer pessoas para tentar nos paralisar. Não, meu irmão. Vão se levantar ainda daqui para frente, ainda que se levante homens ainda de Deus, ainda, mas é um cumprimento da palavra. E como Jesus falou, assim como perseguiram os profetas, como perseguiram a ele, perseguirão vocês também. Mas nós temos Espírito Santo, nós temos discernimento não humano, nós temos discernimento que vem dos céus para a nossa vida. E a cada dia temos que clamar: Senhor, me dá discernimento, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu veja, Senhor, à frente, Senhor, e vá à frente da minha vida, Senhor. Toma minha família em tuas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é que Deus quer, que viemos clamar a Ele como aquela viúva, importunar aquele juiz. O Senhor, Ele quer isso, que nós viemos clamar dia e noite, buscando o Senhor em oração, não deixando se esfriar pelas circunstâncias, não se distanciando da palavra de Deus, não se distanciando de Deus, não se distanciando da casa de Deus. Qualquer coisa vem para nos abater, meus irmãos. Mas a igreja é uma igreja de união, um pelo outro. Um para levantar o outro, meus irmãos. Porque nós somos sujeitos a isso, nós somos sujeitos a estar bem aqui. Mas chega ali à frente e receber uma palavra, aí o coração se entristece. Clama a Deus, mas também peça ajuda aos irmãos. Peça ajuda em oração, meus irmãos. Nós estamos aqui para orar um pelo outro. O próprio apóstolo Paulo pedia para a igreja, para que a igreja se levantasse em oração, para que pudesse ser lhe dada a palavra. Ou você pensa que Paulo não pedia: não, eu vou naquela cidade ali, eu vou lá levar a palavra de Deus. Ele pedia à igreja para orar por ele, para que seja revelado lá aquela palavra de Deus, naquela cidade. E olha o que acontecia: muitos eram salvos ali, meu irmão. Não por Paulo, mas pela palavra de Deus, por Deus na vida dele. Ele mesmo falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Deus. E assim como eu e você também temos que ser, meus irmãos. Em tudo buscar Deus, porque os dias são maus. Assim como naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus teve que fugir para o menino não ser morto. Assim como naqueles tempos, depois de Jesus já grande, ainda teve que muitas das vezes em cidades ainda ter que se refugiar. Assim nós também temos que estar atentos, porque é o reino de Deus, o momento que o reino de Deus foi implantado e está hoje no meio de nós. Assim como se levantaram, vão se levantar contra mim e contra você. Mas nós temos um Deus que Ele manda nós clamar dia e noite. Se temos falta de oração, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Ainda que o meu pensamento e o Deus se distanciem um pouco do Senhor, mas o dele não, irmão. O Senhor está com o ouvido dele inclinado para que nós possamos clamar por Ele. Mas muitas das vezes nós, como pequenos pecadores, nós esquecemos disso. Muitas das vezes nós se distanciamos porque achamos que o Senhor, por causa de alguma coisinha, se distanciou de nós. Mas não. Se fosse assim, Ele não teria dado o seu filho. Para que Ele deu o seu filho, então? Por amor em mim e em você, para que nós viéssemos buscar Ele. E Ele pôs em mim e você o Espírito Santo. Aleluia. Gente, Ele não nos deixou só. Gente, não somos mais como na época do Antigo Testamento, que o povo ficava esperando, aguardando os profetas com a revelação dele. Hoje em dia Ele habita em mim e em você. Ele nos ajuda em oração. Se tem nos faltado, nesta noite, a palavra do Senhor é para que nós viemos buscar esse Espírito Santo. Se temos esquecido, volte ao primeiro amor. Não estou falando de esfriação assim para se distanciar, não. É porque muitas das vezes a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Volte a pedir oração de discernimento. Volte a pedir o Espírito Santo sabedoria na oração. Volte a conversar com o Senhor. É para isso que serve o culto de oração. É para isso que Ele manda a gente entrar no nosso quarto. Glória a Deus. Demora-te lá até que o Senhor lhe responda. Demora-te lá, gente. Eita. Enquanto você não receber uma resposta do Senhor, não saia do seu quarto. Fica com o pensamento no Senhor, porque a palavra do Senhor manda a gente pensar nas coisas que são de cima. O que é pensar nas coisas que são de cima? É o momento em que o mundo de hoje, o mundo atrativo,
que tenta nos distanciar até com os pensamentos, redes sociais. E a gente está com o pensamento no Senhor, porque se nós não tivermos o pensamento no Senhor, buscando as coisas que são do alto, nós vamos olhar para o celular, vai se agradar com aquilo que está ali diante da nossa frente, e os nossos pensamentos não estão mais no alto. Mas o Senhor manda a gente buscar as coisas que são de cima. Mas nós estamos aqui ainda neste local, nós somos dependentes do trabalho, nós somos dependentes dos nossos governantes, somos governantes humanos. Mas em momento nenhum o Senhor manda a gente buscar as coisas da terra, e sim buscar as coisas de cima, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Por que o Senhor fala isso? Porque já estamos vivendo os finais dos tempos, meus irmãos. O nosso tempo aqui já está findando, já está se findando. As coisas que estão acontecendo e as coisas que estão para acontecer, meu irmão, já está demais. Antigamente muitos pregavam aí com alegria. E muitos, assim, ainda dentro das comunidades, ainda está se podendo pregar ainda, porque recebe de um bom grado. Mas por aí afora, no Maranhão nem se fala. No Maranhão agora estão levando preso. Já estão batendo. E quem está batendo está fugindo, eles estão lá, não, arquivado. Já está arquivado. E aqui não está muito longe, não. Essa senhora aqui do Rio e muitos por aí já estão querendo parar, já estão querendo calar o Evangelho do Senhor Jesus. E esquecem que quem está à frente do Senhor Jesus, quem está à nossa frente é o Senhor Jesus. E esquece do juízo. Esquece do dia do juízo, vai ser cobrado. No dia do juízo vai haver uma cobrança. É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus manda a gente não se calar. A palavra de Deus manda a gente não se calar diante dos homens. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala aí de pregar o Evangelho, ou fazer discípulo a todas as criaturas. Ele fala que quando nós abrimos a boca, não seremos nós, mas sim aquele que habita em nós. Ele sim vai falar através de mim e de você. Quando você abrir a boca, puxa, meu Deus, eu não sei nem falar. Mas lógico que não, nós somos humanos, nós somos dependentes dele. No momento em que o Senhor habitou em nós não conseguimos falar com a nossa própria palavra, mas sim Ele vai direcionar as palavras certas, meus irmãos. Só que nós não podemos nos calar diante de uma humanidade, diante de um povo cruel e perverso, meu irmão. Porque os tempos estão se findando e o Senhor ainda tem muita gente aí para salvar. Por isso que foi implantado, por isso Jesus disse: a voz é chegada ao reino de Deus, arrependam-se. E o reino de Deus, para entrar nele, é preciso arrependimento, é necessário mudança. Esse é o reino de Deus. Não é um reino como Herodes queria, que o povo se agradasse com ele. Não é um reino que muitos anteriormente a ele queriam. Não é um reino que no Antigo Testamento eles queriam. É um reino de arrependimento, é um reino de mudança. Mudança quando? Todos os dias. Arrependimento quando, meu irmão, é todos os dias. Porque somos falhos e todos os dias erramos. Porque o Senhor ele fala que aquele que não tem pecado chama-se mentiroso. Nós somos pecadores, lavados e remidos, mas somos sujeitos ainda a se irarmos, a não pecarmos. Somos sujeitos a estarmos ali, receber uma afronta. Hoje em dia somos sujeitos a chegar ali, alguém querendo nos enganar com um pedido, que não é um pedido para que venha a gente atender. Temos que abrir os nossos olhos também. Hoje em dia tem muita gente. Abre os olhos, meus irmãos. Aqui nesses dias aqui, então, misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. É tanta gente chegando aqui, querendo atrapalhar até o culto de a oração de segunda-feira. Por isso que o discernimento, ele tem que ser pedido ao Senhor. Porque eu falo muitas das vezes, a gente estava assim, vamos agitar ali. Mas depois que o Senhor ele abre os nossos olhos espirituais e nos dá discernimento, nós sabemos a direção que temos que tomar. O Senhor está conosco, Ele abre os nossos olhos. Porque senão você faz. 1, 2, 3 anos, mas quando vem conversão, e a conversão está através da palavra. Ah, meu irmão, quer dizer que você vai pregar a palavra, nem todos vão querer, nem todos vão receber. Mas vai ser implantado o reino de Deus, o reino que o Senhor Jesus implantou. Mas o reino de Deus ele é arrependimento. Como eu e você nos arrependemos a cada dia, pedimos perdão ao Senhor. A cada dia, Senhor, perdão pelos meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Esse é o reino de Deus, o reino de arrependimento, o reino de mudança a cada dia, irmão. Quando estivermos na glória, não haverá mais choro, não haverá mais plano, não haverá mais pecado. Mas aqui ainda, meus irmãos,
enquanto estivermos aqui, o reino de Deus ainda estiver querendo mudar vidas, nós temos que estar atentos, nós temos que estar atento a tudo e a todos, pedindo discernimento ao Senhor. Muitas coisas têm acontecido, não mudou nada. É a palavra do Senhor Jesus. Assim como Ele não mudou, mas as perseguições não mudaram. Tu vê muitos países ainda que matam os seus evangelistas que estão lá, que estão pegando famílias ainda, matando, prendendo, só por causa da palavra. Tem muitos aí que nem a palavra tem, meus irmãos. E o reino de Deus é chegado a mim e a você, para que nós venhamos se apegar cada vez mais e não viver nesse mundo perverso. Meus irmãos, nesta noite o reino de Deus está presente na minha e na tua vida. Se tem nos faltado alguma coisa, meus irmãos, vamos se apegar a esse evangelho, meus irmãos. Vamos ajudar um ao outro em oração, meus irmãos. Vamos compartilhar nossas necessidades, meus irmãos. Porque assim como nós precisamos de Deus, nós precisamos uns aos outros. Aleluia. O Senhor Ele manda a gente se ajudar um ao outro, suportar uns aos outros, meu irmão. Hoje eu posso estar bem, mas amanhã eu posso estar mal. Mas aí eu não vou clamar o Senhor, vou clamar assim o Senhor. Eu vou procurar ajuda do meu pastor, dos meus irmãos. Cada um tem uma experiência diferente com o Senhor, que possa compartilhar. Esse é o reino de Deus que está aqui entre eu e vocês, irmão. Vamos buscar, meu irmão. Não vamos deixar o reino de Deus se desfazer na minha e na tua vida. Porque quem botou esse reino não foi o homem, foi um homem majestoso que despejou toda a sua glória. Foi o nosso rei Jesus. O nosso rei é Jesus.